não parecer, esse programa é feito de fatos apurados e noticiados jornalisticamente. Meu querido Vitor Camejo. Senhor. Tudo bem? Beleza. E aí, meu irmão? Qual é a sua, Pedrão? O que o senhor manda pra gente hoje? É aquela história de hoje. Imagine um grupo musical brasileiro famoso, entendeu? Um grupo que existe de verdade. Não tô aqui inventando nada. É um pessoal que já fez turnê na Europa e Estados Unidos, que lota estádio, ginásio, praça pública. É uma galera aí que, apesar de ter 40 anos de estrada, não envelheceu nada. Continua jovem, cheio de energia e encantando multidões. Calcinha preta. Não é. Com certeza. Não é um jogo de adivinhação. Pera aí que eu vou falar, pra você imaginar, pra você vir comigo aqui, ó. Esse grupo tem disco de ouro, platina, diamante e nióbio. Eles são grandes e você sabe que a grandeza, ela atrai oportunistas. Só no Brasil. No Brasil. O nosso grupo brasileiro famoso é muito copiado. Tudo que eles fazem, a concorrência faz igual. A música, a maquiagem, cenário, figurino, tudo. E os copiões são bárbaros invasores que não respeitam leis, não respeitam o suor e o trabalho dos nossos talentosos artistas. Oxi. Essa ordem aí de responsáveis pode até correr por fora e enganar alguns pobres coitados aí, mas as imitações não têm uma coisa que é muito importante, Vitor. Um rei que há 40 anos se empenha em manter seu império numa história que envolve SBT, Silvio Santos, mágica, tragédia, música, milhões de reais, estelionato e crimes contra a propriedade intelectual. Que delícia de suquinho de Brasil. Que sabor. Hoje eu. Isso é suquinho de Brasil. Eu sou Pedro Duarte. E eu sou o Vitor Camejo. Da Wonder, e esse é o Só no Brasil. E o episódio de hoje, As Lágrimas do Palhaço. Vitor, estamos em Santo Inês, município do Maranhão. Bem ali, sobre as nossas cabeças, pairam a antena e os transmissores da rede Mais Família de televisão. Essa parafernália imensa irradia para o Brasil todo a imagem de um homem dos seus 50 anos. Ele se chama Rinaldo Helder Faria. Mas desde a infância ele adotou o nome artístico de Rinaldi Faria. Mudou de Rinaldo para Rinaldi. E ele está começando agora mais um programa Entre Nós. Como acontece muitas vezes no programa que é diário, o Rinaldi começa cantando a música. Essa de hoje diz: É melhor sofrer com Jesus do que viver alegre pro mundo. Eu já discordo aqui, já me perdeu aí. Eu e Rinaldi nos separamos aqui, galera. E essa estrofe que o Rinaldi canta meio que contradiz a própria vida dele, porque o Rinaldi apresenta esse programa de TV, mas o ganha-pão dele mesmo é empresariando o famoso grupo cheio de alegria que eu tava falando ali lá no começo, fazendo um suspense. Que nós já sabemos que não é calcinha preta. Porque ele, Vitor, o grande rei defendendo um império construído em cima do riso e da alegria, mas que também já teve momentos dramáticos e muito tensos. Estamos falando do legado dos monstros sagrados do entretenimento infantil, os grandes feras Patati e Patatá! Ô, louco, eram eles então. Olha aí. só, rapaz, como diz aquele velho ditado popular, poucos sabem como tá a mente do palhaço. É isso. É esse sofrimento que vem da obrigação de demonstrar alegria e positividade 100% do tempo pra pessoa desconhecida é ouro. Sempre que eu penso sobre a vida de um palhaço, eu imagino uma coisa triste. Porque aquele personagem já usa todas as células de felicidade do corpo que tá por baixo da fantasia pra alegrar estranhos. Sim. Então só sobra o caldinho da desgraça da vida real ali. E nosso caldinho de hoje tem o tempero baiano que a gente tanto gosta. Vitor, você já veio à Bahia? Atenção, está passando na porta da sua casa o carro dos ovos. Meu amigo, fui algumas vezes e acho maravilhoso porque eu saio de São Paulo todo estressado e volto absolutamente baianizado. Tenho que me segurar pra não passar aquela vergonha de sair, voltar todo pintado de timbalada. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Já dizia aí, né, Vitor? Sim. Inclusive, Vitor, o nosso conto de hoje aconteceu no momento
de lapso dessa positividade tóxica que dizem aqui que no meu estado todo mundo é feliz, né? Só no Brasil. É isso. No nosso caso de hoje, foi um breve momento, mas que ecoa pela eternidade, graças à maravilhosa coisa chamada internet. Nunca critiquei a internet. Não, isso é cara de pau. Só tem vídeo seu criticando a internet na própria internet, Vitor. Deepfake, meu amigo, deepfake. Não dá pra confiar em nada hoje em dia. É um grande problema na internet, fake news. Mas a gente tá falando aqui do seu vídeo de novo, Vitor. A gente tá falando aqui do vídeo que entrou pro hall da fama dos memes brasileiros. É uma reportagem do programa Brasil Gente da Rede Bandeirantes que fala direto de Paripe, na periferia de Salvador. A matéria é de 8 de dezembro de 2011, feriado de Nossa Senhora da Conceição da Praia, padroeira aqui da Bahia. O cenário é assim, ó. Tá um calor da porra e tem uma galera esperando a hora debaixo do sol de dezembro. A equipe de reportagem chega e já encontra uma multidão com os ânimos exaltados. É um inferno na terra, Vitor. Um monte de crianças com as mães estão desoladas na frente da casa de shows Paripe Hall. Elas choram copiosamente porque saíram de casa na certeza de que veriam um show divertidíssimo da dupla Patati e Patatá, seus grandes ídolos. Isso aí, na escala da maldade, meu amigo, é bem pior do que vestir a criança falando que vai passear e levar ela pra vacina. É isso. E olha que no caso da vacina, pelo menos a criança sai imunizada, né? Nesse caso aí, ela só volta com o aprendizado de que a vida é cruel e que nossos sonhos são frágeis, como um floco de neve, desaparecerão como lágrimas na chuva. As mães dizem que pagaram R$15 para ver um show da dupla que teria sido bem divulgado na região. O ingresso do show tinha uma foto dos Patati Patatá verdadeiros, uma faixa escrito do Rio de Janeiro para a Bahia e as logomarcas de pequenos comércios locais, como o Supermercado Mascarenhas, a loja de variedades Clayton Variedades e a Transformers Informática. Meu irmão, o pessoal de comércio local é muito melhor pra colocar nome nas coisas. Sim. Imagina se o Facebook tivesse essa brasilidade. Sim. Mudasse o nome pra Clayton Rede Social. Pô, me adiciona lá no Clayton. Meu comércio local só perde pros irmãos da igreja da minha mãe lá que coloca Papelaria El Shaddai, Panificadora Adonai, Maranata, presente. Pois, meu amigo, os clientes da Clayton Variedades e de muitas outras lojas de Paripe compraram os ingressos e foram, mas aí quando chegaram lá, não encontraram nada. Todo o relato foi dado ao repórter Ícaro Almeida, do Brasil Gente, no meio de uma maluquice sem tamanho. Tinha gente desmaiando, ambulante vendendo latão de skin e pitu, sirene de polícia, tentativa de vandalismo, ameaça total. Ícaro lá, emoção pura. Isso aí foi a galera que foi ver o Patati Patatá e, na verdade, ficou a ver navios. Falamos com o Ícaro e ele contou pra gente como é que foi essa aventura toda aí. Foi um plantão de domingo, tá? 5 da tarde, e eu recebi o chamado da produção, mas além disso, já tinha recebido uma mensagem do líder comunitário lá de Paripe. Haveria uma confusão na frente de uma casa de show próximo à praça e que tinha muita gente lá. Ele chegou lá no Paripe Hall com o cinegrafista Zé Mário e tava uma zona maluquice sem tamanho. Aliás, segue aí, Ícaro. Muita gente, né? Inclusive tinham 2 equipes de reportagem saindo, porque já não tinha mais viatura da polícia, né? Então outros repórteres ficaram com medo de descer. Descemos, né? Eu e o cinegrafista, que também era motorista, né? E acabou rendendo um bocado. Plantão em domingo, meu amigo, é sempre uma merda, mas às vezes pode cair uma coisa boa assim, uma coisa dessa no colo do cara. E até hoje o Ícaro é reconhecido por aí, por essa matéria. Inclusive, ele bota na descrição dele do Instagram, assim, ó, reportagem falsos Patati Patatá e um emoji de palhaço. O orgulho dele. É isso, minha amiga. É aquele momento maravilhosamente brasileiro. Ai, porra, só no Brasil mesmo, hein? Que a gente só aprecia e agradece. Desse vídeo foram pensados trechos que viraram frases do vocabulário brasileiro como: eu não acredito que Patati e Patatá faria uma palhaçada dessa. E o cântico em grupo: queremos meu dinheiro, queremos meu dinheiro. Eu acho fantástico isso aí, pô.
Isso aí já é parte do cancioneiro popular, né? O vernáculo musical do país, meu amigo. Já é a quinta sinfonia de Paripe. É Queremos Meu Dinheiro em si bemol. Vitor, presta atenção aí. Presta atenção na história que é o que importa, entendeu? O que a gente leva dessa matéria, além da maluquice toda que aconteceu, desses memes históricos, é que existiam grupos que se passavam pelos palhaços mais amados do Brasil e vendiam shows pelo país todo, enganando crianças e famílias. Só gente legal. O organizador desse evento específico chegou a subir no palco dizendo que o show estava embargado porque o Paripe Hall estava passando por reformas e tal. Aí o povo que já tinha sacado que era golpe ficou mais puto ainda e começou a quebrar tudo. Olha só, ajudaram na reforma, rapaz. Coisa bonita, que solidariedade. E o organizador foi levado para a delegacia de maneira sutil e leve, né? Por diversos policiais que seguravam metralhadoras e fuzis ali no meio da galera. Na chegada ao DP, ele foi xingado e ameaçado por populares. Mais tarde, chega na delegacia o Paulo Henrique Pérez, representante comercial do grupo Patati Patatá Real Oficial. Só me diga, por favor, que ele chegou vestido de palhaço. Não, Vitor, infelizmente ele só tá vestindo uma camiseta básica mesmo, tá tudo bem. O que aconteceu é que o escritório da Central Patati Patatá tinha recebido uma denúncia de que esse show falso aconteceria. E aí o Paulo, o representante do Império que comercializa os palhaços, foi lá para se certificar que aquele show não era oficial e dar parte contra os falsários na polícia, sacou? Só me diz que era uma central cheia de atendente vestido de palhaço, velho. Isso aí também não sei, talvez eu fique devendo essa informação, mas enfim, né? O Paulo foi lá, comprou ingresso para ter a prova de que era uma apresentação paga e que alguém estava ganhando dinheiro que deveria ser dos palhaços originais. Ele também alertou a polícia, que embargou o show antes mesmo de começar. Eficiência. O Paulo Henrique trabalha para a Rinaldi Produções, cujo dono, vejam só a surpresa agora aí, é o Rinaldi Faria. É um império multimilionário que envolve centenas de shows por ano pelo país todo, programas de televisão, aplicativos, jogos, camiseta, meia, tapa-olho, capinha de celular, fone de ouvido, o que mais que tem aqui que eu posso lembrar? Ração de cachorro, todo tipo de coisa que você imaginar aí. Rinaldi ganha muita grana com Patati e Patatá, como ficou claro aí, né? E ele tá no topo da cadeia alimentar da máquina de fazer dinheiro, que é o universo infantil. E é claro que ele não deixaria isso ser dilapidado por uns vigaristas farsantes, né? Até porque demorou e custou muito pra ele chegar onde ele tá agora. Tá achando que palhaço é bobo da corte, meu amigo? O negócio aqui é sério. Rinaldi Faria. A história. O Rinaldi nasceu no Brás, em São Paulo, em 1971. Desde pequeno, ele era encantado com o negócio de mágica, ilusionismo e tal. Ele se segurou bem ali no lance da mágica e com 12 anos ele já começou a fazer pequenas apresentações na Grande São Paulo. Por causa da idade e da estatura, um cara criativo, né? Ele usava o título de o menor mágico do Brasil, que eu achei maravilhoso. Tô contigo. Nessa época tinha um programa infantil da TVE, mas que ficou mais conhecido aí no SBT, que chamava Turminha Patati Patatá. Era um programa que não tinha apresentador, era uma coisa meio educativa, assim, meio TV Cultura, sabe? Entendi, tô ligado, sei como é. O Silvio Santos estava numa fase boa com os programas infantis, tipo Chaves e o Bozo, que estavam lá, né? E todos tinham música. Logo, nosso querido Rei dos Domingos decidiu lançar em disco as trilhas sonoras dos programas infantis da emissora. Entre eles estava o Turminha Patati Patatá. Só que tinha um problema. Era um programa meio curto e tal, sem apresentador, então não tinha uma pessoa, um grupo que pudesse fazer shows e dar mais grana ainda pro patrão, sacou? E aí, em 83, vem o seu Silvio Santos, junto com as gravadoras e o SBT, e cria um grupo musical intitulado Turminha Patati Patatá. A formação original tinha os palhaços Pirulito e Tutti Frutti, a mágica Alakazam e a garota Pupi, uma menina de 14 anos. Esse grupo caiu na estrada para fazer um monte de shows. Em alguns, tinha uma apresentação de um jovem ilusionista chamado Rinaldi Faria. Exatamente, Vitor, agora foi. O Rinaldi fazia uns freela de vez em quando, junto com o pessoal da turminha do Patati Patatá. Aí ele virou amigo e cresceu junto com outras pessoas que viviam nesse rolê de nômade, assim, de apresentações infantis, sabe? Ele chegou a conhecer e trabalhar com Arlindo Barreto, que era o intérprete do Bozo na época, e levava também os personagens do programa, como a vovó Mafalda e o papai Papudo, para essas caravanas da alegria das antigas.
Pô, isso aí é a versão infantil de ver os Beatles tocando no Cavern Club. Ali, o Romário no começo do Vasco, o Theo Becker na Fazenda. São embriões de estrelas que a gente tá vendo nascer nesse momento. Nessa época, o Rinaldi já tinha parado de estudar para se dedicar à carreira de mágico e artista. Caiu na escola das ruas, meu amigo. Ele tinha escritório, carro, casa e um time de venda de show trabalhando para ele. Mas o sonho durou pouco, entendeu? Segundo o Rinaldi, ele foi roubado na empresa e quebrou. Saiu vendendo tudo que tinha conquistado até ali. Quando ele terminou de vender as coisas, ele disse que se ligou que ainda tinha uma dívida de $40 mil. E tinha mais zica brava para cair nas costas do Rinaldi. Em 1985, o grupo Turminha Patati Patatá sofre um acidente terrível numa estrada de Minas Gerais. Na tragédia morrem os palhaços Tutti Frutti e Pirulito e a garota Pupi, que eram todos filhos da empresária criadora do grupo. Essa empresária, então, segundo a matéria da revista Época, pediu para o Rinaldi assumir as rédeas da marca. E agora ele tinha uma segunda chance de estourar. E ele não ia deixar ninguém estragar essa. Com o passar do tempo, o Rinaldi vai percebendo que o filé mignon do negócio, da turma Patati Patatá, eram os palhaços. Era o que dava audiência de verdade. Com o passar do tempo, o Rinaldi aí toma uma decisão que deve ter sido meio complicada. Ele sai do papel de artista do grupo para ficar mais focado no business. É aquela decisão racional, né? Ir contra o próprio ego e o próprio sonho de ser um artista mega famoso, mas vira a história de um empresário de sucesso podre de rico. E é nessa loucura toda que nasce o grupo Patati Patatá, como a gente conhece. E aí, Vitor, olha que coisa maravilhosa aqui, ó. As cores do palhaço Patati são inspiradas na bandeira americana, enquanto Patatá tem o verde e amarelo do Brasil misturados com o vermelho. Só cores marcantes, né, para prender os olhos e as mentes das crianças, dando aquele merecido descanso pro papai e pra mamãe, né, deixar eles ficarem questionando o que eles fizeram das suas vidas, se foi uma boa ideia ou se eles estariam melhores solteiros em Aruba com muito dinheiro sobrando. Esse aí é o tipo de meditação mais praticada pela classe média brasileira. Mas o Patati Patatá tem um business model, falando aí um bom paulistanês, o melhor que eu consigo, que não é nenhuma invenção da roda. Os atores que vestem as fantasias e se apresentam ao vivo são artistas super carismáticos. Eles passam por um treinamento rigoroso com aulas de música e de entonação para cantarem do mesmo jeito. Deve ser a escola mais divertida do mundo. Dava super um filme. Inclusive, alô aí, Rinaldi Produções, hein? Temos um roteiro aqui para desenvolver. E eu já me disponho a atuar também, hein? Fazer um patati patatá meio coringa doido, né? Chamar Theo Becker por outro papel, ser meu Robin ali naquela maluquice. Pô, vai dar um caldo isso aí, hein? Tô só falando. O problema, Vitor, é que na vida real, para você virar um patati ou um patatá, você tem que ter pelo menos 1,80 de altura e no máximo 25 anos. Ô louco, isso aí é baixofobia. Eu aqui com meus 36 anos e só 1,68 de altura, né? Mas também nada que uma perna de pau e uma maquiagem não resolva, pô. Hoje em dia no chroma key os caras fazem até dragão. Como é que não me deixa grande? Chama nós aí, Rinaldeira. O processo seletivo analisa fotos e tem entrevista com RH. Se falar palavrão em qualquer momento, o candidato é cortado imediatamente. Fuck you, asshole. Aí eu confesso que eu me fudi, né? É isso. Não consigo, né, Rinaldi? Pô, meu boca suja demais aqui, então boa sorte aí na sua caminhada, guerreiro. Quando o processo de formação termina, as primeiras apresentações dos calouros acontecem diariamente em escolas pelo país. Cada apresentação pra molecada vai entrando no currículo dos caras, que vão subindo na hierarquia palhaçal e sendo aí destacado para missões mais importantes. Em 2013, os salários começavam em 4 mil e chegavam até 40 mil reais por mês. Meu amigo, eu consigo ouvir ao longe algum tiozão nesse momento dizendo: pô, 40 conto pra fazer palhaçada? Tá moleza isso aí, meu amigo. Isso aí, meu amigo, imagine você que tá achando que é moleza, achando que é tranquilo. Imagina ter que ficar pra cima e pra baixo de van, vestindo uma roupa quente, meu irmão, fedorenta, pra chegar no lugar, se apresentar pra um bando de criança doida, cheia de açúcar na cara,
cara te chutando, querendo te contar que o passarinho dele morreu, vomitando no chão, né? Ainda tem que lembrar da letra da música, cantar a música, dançar a música. Meu amigo, esse trabalho aí é mais perigoso e cansativo do que plataforma de petróleo. É pior que dar susto em segurança de caixa de banco, velho. Isso aí é uma doideira. E tem mais um detalhe importante, hein? Como o perfil dos patatis patatás é sempre o mesmo, os caras magros, jovens, mesma estatura, etc., eles são totalmente substituíveis. Tanto a dupla Patati Patatá, quanto o Bozo, quanto a vovó Mafalda podem ser qualquer pessoa, porque são personagens que têm muita roupa e maquiagem, o que disfarça totalmente as características físicas dos atores. Então, por isso eles também são franqueáveis. Então, cuidado! Existe um Patati Patatá perto de você. E você não sabe. Eles são tipo girafas do mundo da arte, né? Pode aparecer em qualquer lugar, promete só alegria e no final só dá uma puta do mazia. Apesar do feijão ser maravilhoso. O Bozo brasileiro, como muitos sabem, não era o Bozo americano. Ele era um ator brasileiro que se vestia como Bozo porque o Silvio Santos pagou para um gringo para poder fazer uma versão brasileira. As novas gerações jamais saberão a saudade que a gente sente daquele Bozo cheirado, estriquinado de manhã, meu irmão. O puro suco da alegria. O Rinaldi faz a mesma coisa com a marca Patati Patatá. De acordo com a reportagem da revista Época de 2013, ele chegou a ter 40 duplas de palhaços espalhadas pelo país, pronto para apresentações à distância apenas de um telefonema ou de um áudio do Zap. Além disso, eles têm 11 DVDs lançados em português e espanhol, mais de 20 discos. O canal Patati Patatá no YouTube tem mais de 10 milhões de inscritos e vídeos que chegam a 600 milhões de views. No Instagram, aqui no momento da gravação desse episódio, são 535 mil seguidores. Seus programas de live action e animação estão disponíveis nas plataformas de vídeo, inclusive no Prime Video, viu? Ah, rapaz, como é bom e reconfortante saber que onde quer que a gente esteja, onde quer que nós andemos, nunca estamos longe de um Patati Patatá. Meu amigo, esse aí não tem funcionário, ele tem um efetivo. E é por isso que a dupla Patati Patatá é uma máquina de fazer dinheiro. A marca movimentava em 2013 250 milhões de reais por ano, segundo matéria da revista Época Negócios. Dessa grana, 50 milhões anuais iam para o bolso da Rinaldi Produções, que administra os negócios da dupla. E é por isso que o Rinaldi fica em cima dos façantes, Vitor. Só no único mês de 2013 foram registrados mais de 70 casos de gente botando roupa de palhaço e se passando por astro infantil com marca registrada. Eu não acredito que Patati Patatá faria uma palhaçada dessa. O Rinaldi tem uma equipe de 6 advogados full-time buscando apresentações e outras piratarias em todos os lugares. Quando eles descobrem apresentação falsa, como a da Bahia, por exemplo, eles entram em contato com a polícia e o fórum local para impedir que o show role, os falsários ganhem a grana e a imagem dos verdadeiros Patati Patatá saia manchada. Agora sim eu imagino advogados palhaços. Se eles se vestem de palhaço, eu não sei, mas eles não brincam em serviço, porque aquele traço lá que faz com que os dois palhaços sejam facilmente replicáveis para fazerem tantos shows no Brasil todo, também faz deles brasileiramente copiáveis. É como dizem por aí, né? Eu acho que era o Jabor que falava isso. A cópia é a melhor forma de homenagem. Essa multiplicação aí nada mais é do que o aplauso brasileiro. É o aplauso de uma população completamente apaixonada por essa dupla. E essa paixão toda nos leva a outro caso. Em junho de 2022, a cidade de Guarantã do Norte, que fica a 780 quilômetros de Cuiabá, decidiu contratar a dupla de palhaços. O show seria parte de uma campanha de alfabetização chamada Musicalizando as Vogais com Patati e Patatá, onde as crianças só aprendiam o I e o A, as únicas vogais do nome. A prefeitura de Guarantã tinha comprado um pacote simples, com palhaços que iam tirar foto com a galera, recebeu a entrega de livros do programa e cantar para pouca gente. Mas aí eles se empolgaram e decidiram dar um upgrade. Os dignatários responsáveis pela administração pública de Guarantã queriam fazer um show em praça pública. E foi isso que eles anunciaram para geral. Só que esqueceram de avisar e pagar a Patati Patatá Corporation.
Pô, eu não acredito que a prefeitura de Guarantã do Norte faria uma palhaçada dessa. Tá certo. Mas eles fizeram, Vitor. E o problema é que o escritório tinha mandado uns patati patatá em início de carreira, que serviu mais pra coisa pequena, pra tirar foto e tal. Só os estagiários. Exatamente isso aí. E os estagiários subiram no palco, mas não seguraram a onda. A galera ficou pistola e como já tinham rolado o caso dos falsos patati patatá da Bahia, todo mundo achou que tava tomando golpe também. E nada desperta a ira do brasileiro como tomar golpe, meu amigo. Se for gente vestida de palhaço, então... É, meu amigo, tudo tem limite, né? Num golpe, só um dos lados pode ser o palhaço. Senão, não é golpe sério. Mas aí, Vitor, continuando a história aqui, ó. Foi aí que a galera começou a vaiar e a ficar impaciente. O porta-voz do prefeito da cidade sobe no palco após a quarta música e pede desculpas à multidão. A prefeitura tinha pagado R$332 mil pela apresentação light aí da dupla. O pessoal de Guarantã comprou um Uno e tentou levar uma Ferrari. É por isso que eu digo, nunca mexa com os palhaços, Vitor. Os palhaços são os golfinhos do mundo do entretenimento. Eles são bonitinhos, fofos, agradáveis por fora, mas por dentro são máquinas implacáveis. Por isso que tem uma galera que tem medo de verdade de palhaço, né? Talvez eles só enxerguem alguma coisa que a gente não vê. E eles sabem da realidade. A gente diga por você, né? Porque eu... Enfim. O foda, Vitor, é que um total de 0 pessoas que têm fobia de palhaço chegou até esse momento do episódio. Entendeu? E se chegou, meu amigo, daqui não passa, porque em julho de 2023 rolou um caso com farsantes que descambou para cenas lamentáveis. Ano passado caiu na internet um vídeo de um flagrante em Tuporanga, Santa Catarina. Lá tinha uma carreta furacão genérica chamada Carreta da Alegria Mega Mix e rodava pelo centro da cidade espalhando aquela energia caótica de gente vestida de fantasia psicodélica dançando e fazendo parkour ao mesmo tempo. Tinha os mesmos personagens de sempre, né? Fofão deformado, Chaves depois da hepatite. Só que no casting eles também incluíram uma dupla Patati Patatá fake em período de crise. É, meu irmão, trabalho em dupla é foda. Tem uma hora que a gente fica de saco cheio da palhaçada do outro, o clima fica pesado, porra. Isso é direto? Eu vou fingir que não. Desgastante, que é Lá fora a gente vê isso aí. Vou apenas dizer não, que é desgastante. Mas os Patati Patatá de Tuporanga começam a se estranhar. Rola um embate de egos que vai se inflamando. Começa com um olhar raivoso, que depois evolui para algumas palavras ríspidas, sussurradas ali embaixo das máscaras. Antes de virar uma esquina, os dois param e se aproximam. Não dá pra ouvir o que eles falam, mas logo depois de um curto diálogo, o Patatá desfere um soco na orelha de Patati, que faz a cabeça artificial dele voar longe. De fundo, a gente só ouve o som de alguma música merda, tipo um DJ Tiesto. Os outros integrantes do grupo param de dançar e correm pra apartar a treta. A carreta segue seu percurso normalmente. Fim do vídeo. É que a dança dos caras é tão maluca que o motorista deve ter olhado no retrovisor os bichos se quebrando na porrada e achou que era o show. Isso. É o roteiro, só mais um roteiro sendo seguido à risca por esses grandes artistas. Nessa história, o desfecho também é muito brasileiro. A polícia não foi acionada, ninguém chamou a ambulância, absolutamente nenhuma instância do estado sequer chegou perto da confusão. Nós temos apenas o vídeo como registro e o sentimento no peito. Brasil. Vitor, você sabe que o Ícaro Almeida, o repórter dos falsos Patati Patatá, ele tem uma visão diferente, assim, desse documento histórico que ele ajudou a criar. A gente dá risada, mas é bom entender o que ele tem a dizer sobre aquele dia. Tinham mães de família, pais de família ali que às vezes não tem nem dinheiro para comer e tinham investido, né, o valor do ingresso ali. O meu olhar era de ajuda, né, para a comunidade, mas acabou rendendo ali uma edição que enviesou, né, para um outro olhar. A gente tem um papel social como jornalista, né, para ajudar o próximo. Eu entendo que o jornalismo tá aqui para ajudar pessoas. É muito doido isso, né? Porque assim, ele traz essa visão pra gente aqui diferente, né? De quem vivenciou ali, uma testemunha ocular da parada toda. E aí na edição final, colocaram umas frases engraçadas, uma trilha sonora meio maluquinha ali, e aí virou meme essa coisa que, pá,
um conteúdo histórico brasileiro. Sim. Pro Ícaro, é impossível se desvencilhar desse caso. Então ele meio que entregou os pontos e até coloca assim, a matéria na bio do Instagram e abraçou essa fama de uma vez por todas. E aí eu fiquei pensando que isso aqui é mais ou menos aquela coisa do pouquinho de Brasil, né? Se você pensa aí, tá, pô, essa é uma história triste, né? Tô contigo. Como o Ícaro falou e como a gente tem falado assim, é uma história de um golpe feito em pessoas pobres. Pô, totalmente corta vibe, baixo astral. Mas é isso, Vitor. Sendo brasileiro, a gente se depara com isso direto, essa mistura indigesta aí de caos social e veia cômica. E é uma escolha nossa enxergar o lado colorido da coisa. Então a gente tem meio que uma lente que procura achar aí cor, calor, graça em situações meio cinza. E tem aquela coisa de que o que separa a tragédia da comédia é o tempo também, né? Porque já se passaram quase 13 anos dessa matéria, então dá pra rir daquele momento. Ninguém saiu machucado também, então a gente fica com a consciência mais leve. E olha só que loucura, recentemente, agora, em agosto de 2024, o Ícaro Almeida refez a matéria em Paripe, levando os patati patatá verdadeiros, agora finalmente na Bahia, em carne, osso, purpurina, peruca e nariz vermelho. No bairro, a alegria foi imensa, né, dos moradores, das crianças, mas a melhor parte foi reencontrar os personagens daquele VT. A senhora que gritou no início da matéria, calma gente, a moça que desmaiou, que estava ansiosa pelo show dos palhaços na época e acabou sendo iludida e reencontrou os verdadeiros palhaços, e também um dos meninos que fala no VT. Patati patatá, falso, iludindo a cabeça das crianças. Ele já está enorme, né, grande, e foi muito bom reviver aquele momento, né, de uma forma alegre, agora sim, verdadeira para todas as famílias do subúrbio daqui, da cidade, né, pessoas pobres que sofrem tanto, que precisam do entretenimento de verdade, real, e nossa equipe pôde proporcionar isso para eles. É isso aí, 13 anos depois, a dupla de verdade foi lá e desfez essa palhaçada que Patati Patatá não fez. E rever as pessoas no vídeo atual é uma coisa meio aquele filme Boyhood, sabe, que acompanha um moleque crescendo, sendo marcado pela vida? Só que em versão editada pelo TikTok e puxado no azeite de dendê. Vejam vocês que maravilha de momento brasileiro. Essa é a mistura do Brasil com o algoritmo. Mas agora, Vitor, é chegado um momento muito marcante do nosso programa, que é o quadro A Mistura do Brasil com o Algoritmo. Hoje promete. Vixe. Solta a música! O Brasil, uma história surreal. Os espertos decidiram causar um vendaval. Se vestiram de palhaços, patati, patatá. Pagos por prefeitura, começando o sarará. O sarará. Patati, patatá. Patati, patatá. A fraude a se desvendar. Na job da vida, a verdade a clarear. Palhaços no picadeiro, mas a lei a se afirmar. Processos da justiça, o espetáculo a terminar. Brasil, uma história surreal. Dois espertos causaram um vendaval. Se vestiram de patati patatá. Pagos por prefeitura. Começava o sarará. E chegamos no finalmente dos finalmente. E esse foi o Só no Brasil. Então até semana que vem. Gostou, Vitor? Adorei, meu amigo, adorei. Até semana que vem, galera. Eu já estou com a minha peruquinha, minha roupinha de palhaço, porque hoje tem show. E até o próximo programa. Eita! Te vejo lá.
Só no Brasil é um podcast da Wondery, com produção da Pipoca Sound e apresentado por Pedro Duarte e Vitor Camejo. A direção e o roteiro são do Afonso Capelaro e do Pedro Spreger, com comentários meus e do Pedro Duarte. A pesquisa é do Daniel Castro. A edição de som é feita pela Betina Calmon e Eduardo Keller. A música original, desenho de som e mixagem são da Betina Calmon, do João Jabassi e do Luiz Rodrigues. A checagem é da Thaís Mandarino. As artes são feitas pelo Luiz Rondinelli e o clearance é do CQS FV Advogados. Esse episódio teve a participação do repórter Ícaro Oliveira Almeida. Pela Wondery, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jéssica Redburn e Martin Louie. A produtora associada é Giovanna Romano Sanches.